Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla e essa é a aula número 19 da disciplina Biologia Celular. Vamos falar sobre especializações da membrana plasmática. A primeira delas que vamos falar são os cílios. Os cílios são projeções, expansões do citoplasma recoberto por uma membrana plasmática e contendo no seu interior citoesqueleto. No caso dos cílios, o citoesqueleto presente são os microtúbulos. Fazendo uma analogia com essas expansões do citoplasmático, vamos pensar numa mão com uma luva. Então, os dedos desta luva seriam os cílios. Dentro desta luva tem o próprio dedo. Estes dedos seriam, então, o citoplasma. E os ossos do dedo, os citoesqueleto do tipo microtúbulos. O que seria então este citoesqueleto dentro dos cílios? São formados por microtúbulos, mas os microtúbulos se agrupam de forma muito organizada. São denominados axonema. O que é um axonema? É quando tem 9 pares de microtúbulos organizados deste formato, tendo no centro um outro par. Mas vocês podem perceber por este esquema que não apenas microtúbulos estão presentes, também tem muitas proteínas que estão assessorando, que estão ligando os microtúbulos e que vão permitir a movimentação dessa estrutura. Portanto, relembrando, dentro de cada cílio existe uma estrutura de axonema. O axonema formado por quem? Por microtúbulos e as suas proteínas acessórias. Então, vamos ver aonde no nosso corpo tem cílios. Cílios são especializações da membrana plasmática presente no nosso corpo apenas nas células epiteliais, de epitélio de revestimento. Aqui nós estamos vendo uma imagem do epitélio de revestimento da traqueia, onde facilmente podemos observar essas expansões da membrana plasmática na região apical das células. Mesma coisa podemos observar aqui na tuba uterina, onde observamos essas expansões do citoplasma. Em microscopia óptica, não é possível observar o citoesqueleto, não é possível observar o axonema dentro de cada cílio. Aliás, não é possível nem individualizar cada cílio. É possível observar a região onde eles acontecem. Como vocês estão vendo, para cada célula epitelial de revestimento, existe mais do que um cílio, existem vários cílios, podendo alcançar até 250 cílios numa célula de revestimento da traqueia. Qual a função na traqueia? É movimentar o muco. A traqueia faz parte do sistema respiratório e uma das funções do sistema respiratório é filtrar e purificar o ar antes que ele chegue aos nossos pulmões. Para purificar este ar, depois que ele passa pelas fossas nasais, vai atingir a traqueia, é necessário retirar possíveis partículas sólidas que fiquem ainda no ar inspirado. Essas partículas, então, elas se grudam no muco que fica em cima das células epiteliais e este muco é removido da nossa traqueia através da movimentação dos cílios. Na tuba uterina também tem como função locomoção. Locomoção também de um muco, mas o muco nas tubas uterinas ele está sendo responsável por ajudar a conduzir o ovócito ao encontro do espermatozoide para que aconteça a fecundação.
Então, nós vimos dois exemplos de células de organismos pluricelulares onde acontecem os cílios. Mas os cílios também estão presentes em organismos unicelulares e ali vão ter a função de locomoção. Agora vamos falar de outra especialização da membrana plasmática. O nome é flagelo. Contudo, este termo flagelo é usado de uma forma geral para identificar apêndices móveis. Eles podem acontecer tanto em unicelulares como pluricelulares, tanto em procariotos quanto eucariotos. E dentro de eucariotos vão acontecer em protistas, animais e plantas. As funções são diversas, desde a função mais comum, que é a locomoção, até produção de microcorrentes, função sensorial. Vamos iniciar falando dos flagelos dos eucariotos. Como vocês podem ver, a constituição química e a organização estrutural é a mesma que já estudamos para cílios. 9 pares de microtúbulos com um central, sendo assessorado por diferentes tipos de proteínas. Os flagelos nos eucariotos são encontrados aonde? No espermatozoide, ou seja, gameta feminino, gameta masculino, mas também é encontrado nos coanócitos. Os coanócitos são células de esponjas e ali, nestas células, tem como função promover uma circulação da água para que assim a célula possa obter os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Os flagelos também estão presentes nos eucariotos, que são os protozoários. Por exemplo, temos protozoários de vida aquática, os coanoflagelados. E também tem os protozoários, que são as algas, nesse caso, a euglenófitas. Então, eucariotos pluricelulares ou unicelulares podem apresentar células com flagelos. Outro exemplo de eucarioto que possui células com flagelos são as briófitas, isto mesmo, plantas que apresentam células com flagelo. É o gameta masculino das briófitas. Bom, flagelo tem como função a locomoção. Como vai se locomover na planta? Para isso, é necessário que essa briófita esteja no meio cheio de orvalho ou que tenha chovido. Então, o espermatozoide masculino vai ao encontro do gameta feminino. Agora, falando dos flagelos dos procariotos. Primeiramente, a constituição química é diferente. Não tem microtúbulos, são outros tipos de proteína, no caso aí a flagelina. A organização também é diferente, não é axonema. Aqui, por exemplo, vocês podem observar um gancho que vai promover a movimentação deste flagelo. E nos procariotos pode ter um ou vários flagelos. Geralmente no eucarioto tem um flagelo. No caso de algumas algas e protozoários pode chegar até ter 2 flagelos. Então, nós vimos duas especializações da membrana plasmática, cílios e flagelos, sendo que os cílios e os flagelos dos eucariotos têm a mesma constituição, microtúbulos, e uma função semelhante que é movimentação. Agora vamos falar de duas outras especializações da membrana plasmática, mas que neste caso não apresenta microtúbulo no seu interior, e sim actina. E essas duas especializações, ao contrário dos cílios e flagelos, não apresentam movimento. A primeira dela, então, microvilosidade, elas são expansões do citoplasma, recoberto por membrana plasmática, contendo no seu interior actina. Onde nós podemos encontrar essa especialização? Também tecido epitelial de revestimento. Aqui nós estamos vendo uma célula do intestino, um enterócito.
Aqui então nós temos os estereocílios. Os estereocílios, como vocês estão vendo no esquema, eles são maiores e podem ser ramificados, mas eles também têm a mesma constituição básica, expansão do citoplasma recoberto por membrana plasmática, contendo no seu interior a actina. Então, agora observando a primeira delas, microvilosidades, como eu falei para vocês, pode encontrar no sistema digestório, principalmente intestino e vesícula, e no sistema excretor, aqui estamos observando o túbulo contorcido proximal. Em ambos os locais, essa especialização da membrana plasmática tem como função aumentar a área para haver troca, a aumentar a área da membrana plasmática para permitir um local com mais possibilidades de trocas. Maior área, mais possibilidades de trocas. No intestino, essas microvelocidades aumentam a área superficial do enterócito para haver absorção de nutrientes, de água e também porque aí, na membrana plasmática dos enterócitos, existem algumas enzimas importantes para o metabolismo do sistema digestório, para a quebra, principalmente de alguns carboidratos. Já no sistema urinário, como vocês estão vendo, no túbulo contorcido proximal, é muito fácil observar que as suas células possuem microvilosidades. Elas são tão altas e tão numerosas que elas acabam tomando o espaço da luz do túbulo contorcido proximal. Podemos observar, por exemplo, aqui no túbulo contorcido distal, que apesar de ainda ter microvilosidades, elas são menores e aí é possível a gente observar a luz do túbulo. Aqui no proximal a gente nem consegue observar. Por quê? Por que tantas microvilosidades, microvilosidades altas? Porque assim que o sangue é filtrado aqui no glomérulo, sai no filtrado do sangue ainda muitas moléculas que têm que ser reabsorvidas para o nosso organismo. E para haver a reabsorção é necessário uma extensa área de membrana plasmática. Então, para que as células tenham maior área de membrana plasmática, existem então as microvilosidades neste tipo celular. Uma característica das microvilosidades é que geralmente aonde tem microvilosidades, a sua membrana plasmática é rica em glicocálix. O glicocálix, então, é a parte de açúcares, das proteínas ou dos lipídios dos constituintes da membrana plasmática, sendo também que, fazendo parte do glicocálix, tem açúcares que fazem parte da matriz extracelular. Agora, o estereocílio. A constituição básica é a mesma, mas são maiores e podem ser ramificados. Eles são encontrados aonde? No epidídimo e no ducto deferente. Nestes locais, que fazem parte do sistema reprodutor masculino, essa estrutura é muito importante para a maturação dos espermatozoides. Quando os espermatozoides são produzidos no testículo, eles ainda não estão prontos. Eles devem passar por diferentes processamentos até alcançar aquele formato final do espermatozoide. Nasce como uma célula redonda e no final nós temos uma célula típica, que é o espermatozoide. Então, toda essa diferença morfológica, assim como as diferenças bioquímicas, são sofridas ao longo deste trajeto no sistema reprodutor masculino. Então, no epidídimo e no ducto deferente, o líquido onde o espermatozoide está presente sofre muitas mudanças químicas, para então o espermatozoide que está presente ali também sofrer essas mudanças e assim chegar ao final do seu processamento, da sua diferenciação. Então, se vai haver uma modificação do líquido onde o espermatozoide está presente, é necessário que haja troca com o tecido que reveste esse ducto.
E o tecido que reveste esse ducto tem muitos estereocílios. E os estereocílios, assim como as microvilosidades, aumentam a área para que haja trocas. Os estereocílios em si não promovem troca. Quem faz troca é a membrana plasmática, as proteínas que estão na membrana plasmática. Mas quanto mais membrana plasmática, mais possibilidades de trocas acontecem. Então, os estereocílios aumentam a extensão da membrana plasmática, permitindo que o líquido onde o espermatozoide está imerso seja modificado a sua composição, e assim eles vão se tornando capacitados. Outro local no nosso corpo que tem estereocílios são nas células pilosas do ouvido. Nas células pilosas do ouvido, os estereocílios são importantes porque o movimento do ar toca os estereocílios dessas células, gerando então um sinal elétrico nesta célula que é repassado às fibras nervosas auditivas. E aí nós conseguimos reconhecer os diferentes sons. Então, recapitulando, quais especializações que nós vimos até agora e que apresentam citoesqueleto no seu interior? Cílios, flagelos, microvilosidades e estereocílios, sendo que os cílios têm até 10 micrômetros, os flagelos são bem maiores, podendo alcançar até 200 micrômetros. As microvilosidades são as menores, alcançando até uns 2 micrômetros, e os estereocílios, assim como os cílios, são um pouquinho maior, 10 micrômetros. Qual o citoesqueleto que tem dentro de cada um deles? Cílios e flagelos, microtúbulos. Microvilosidades e estereocílios, actina. Quais dessas especializações possuem movimento? Apenas os cílios e os flagelos. Então, todas essas 4 especializações que nós vimos contêm citoesqueleto no seu interior. Agora nós vamos ver uma especialização da membrana plasmática que não tem citoesqueleto no interior. É apenas uma projeção da membrana plasmática sem feixe de citoesqueleto no seu interior. A primeira delas é a bainha de mielina. Como vocês estão vendo, a bainha de mielina envolve o axônio do neurônio. A bainha de mielina não pertence ao neurônio, pertence ao oligodendrócito no sistema nervoso central ou à célula de Schwann no sistema nervoso periférico. Em ambos casos, esta bainha de mielina, ela envolve, dando várias voltas em torno do axônio. E isso vai ser importante para quê? Para fazer o isolamento elétrico do axônio. Nós já vimos que essa bainha de mielina é composta por 75% de lipídio, que é um componente químico muito eficiente no isolamento elétrico. Outra especialização da membrana plasmática que vamos ver são os processos celulares, que, por exemplo, tem aí numa célula de defesa que usa essa expansão do seu citoplasma para alcançar um patógeno. É permanente este processo celular? Não, ele é formado conforme a necessidade fisiológica desse tipo celular, que no caso essa necessidade é capturar um patógeno. Neste processo de formação do pseudópodo, seja neste caso para capturar um patógeno ou no caso de fagocitose para alimentação, existe também a ação naquele momento de citoesqueleto. Outra especialização da membrana plasmática nós encontramos, por exemplo, nesta célula de Sertoli. Como vocês estão vendo, a célula de Sertoli ela é importante para sustentar
modificar e atuar na maturação do espermatozoide. Para isso, então, ela tem várias projeções onde se encaixam estas células gaméticas que estão passando por processos de mudança. Aqui algumas referências de imagens. E este conteúdo está no capítulo 5 e 7 do livro Práticas em Biologia Celular.